quero pregar uma palavra com vocês hoje, continuação de algo que nós já começamos a tratar. Eu falei com vocês sobre Mateus 16, 18. Falei, se você tem a sua Bíblia aí, Mateus 16, 18. Os bereanos, por favor, abram a Bíblia rapidamente. Confira aí comigo. Jesus está com seus discípulos, nós já pregamos isso, e ele pergunta aos seus discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus exulta com Pedro e diz: isso não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, Simão, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Então o versículo 18 que está aí diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Pregamos sobre isso. Pedro, ou melhor, Simão, tu és Petros, lasca de pedra, pequena pedrinha. Mas sobre essa pedra, essa rocha, qual rocha? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha eu edificarei a minha eclésia. Eclésia foi traduzido igreja. Eclésia é um grupo de congressistas, embaixadores, que deveriam andar com o rei e assimilar o coração do rei e os pensamentos do rei, transformar as ideias do rei, a cultura do rei, em cultura do reino. Estabelecer leis conforme o coração do rei, que abrangessem todo o reino. Promulgar os pensamentos do rei para todos do reino. Isso é eclésia, uma assembleia de congressistas, de embaixadores, que andam com o rei e assimilam as ideias do rei, o coração do rei, o pensar do rei, a cultura do rei, para fazer isso promulgado em todo o reino, ok? Isso é igreja, eclésia. Eclésia não é uma religião. Igreja não é um prédio, todos já sabemos disso. Igreja não é um prédio, igreja é uma assembleia onde nós estamos reunidos. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em nós. Não está num prédio, está em nós. O Espírito Santo veio e habitou em nós. Mas eu quero neste dia dar ênfase à igreja, entendendo bem o que é a igreja, não o prédio, e também não é uma religião, não é um rito, mas sim, eclésia é congresso, assembleia, uma embaixada cheia de gente que entende o rei e que vai promulgar as suas ideias para muita gente e estabelecer o reino. É chegado a nós o reino. Jesus disse para você ir e declarar onde você for: é chegado o reino. E aí você é portador das boas novas do reino, aonde quer que você for. E quem for parte dessa eclésia, dessa igreja, vai vencer e não vai perder, não vai ser derrotado. Quanto à igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Mas a ideia aqui não é de nós ficarmos firmes aqui, inabaláveis, e pode vir todo o ataque do inferno que quiser contra nós, que nós não seremos
não prevalecerá contra nós, não seremos atingidos. A ideia não é essa. A ideia é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós vamos meter o pé na porta do inferno e vamos derrubá-la. E ela não vai prevalecer. Então a ideia aqui não é de ficar tomando burdoada e dando glória a Deus e achando que eu estou bem, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, eu tenho que ficar aqui firme na minha. Não é isso. Mas na verdade a igreja vai atacar, porque para que se estabeleça o reino de Deus, para que esses embaixadores possam ir e estabelecer o reino de Deus e promover as ideias do rei, eles têm que ir, e indo, vocês vão prevalecer, e a luz vai entrar nas trevas, e onde havia trevas vai ser dissipada, mas você é o porta-voz da luz, amém? Você é o portador da luz, você tem que ir, e quando for ali onde você está, a luz vai dissipar as trevas. Então, isso dá a ideia de você pôr as portas do inferno abaixo. Entrar onde há trevas é ir para partes obscuras, partes entrevadas, lugares sinistros, funestos. E você entra com a luz, entra com o reino e aquilo não prevalece, mas você que prevalece. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E tem que ir, indo, diga, anuncie que é chegado o reino e curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, expulsem demônios, curem os enfermos, limpem os leprosos. De graça recebestes, de graça dai. Pregamos isso, amém? Agora eu quero falar um pouco dessa igreja. É importante você estar numa igreja? É importante fazer parte da igreja? A palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, quando Jesus Cristo entra no nosso coração para ser Ele o nosso dono, nosso Rei, nosso Deus, quando Ele entra na nossa vida e nós então nascemos de novo, a palavra de Deus diz que todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nós que o recebemos agora somos feito luz, amém? Ele entra no nosso viver e nós agora somos portadores do seu reino. Mas, quando Jesus veio, texto de João 1, capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, receberam a Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você se torna filho de Deus porque você o recebeu. Os que eram seus, o povo de Jesus, os judeus, não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Então, quando recebemos a Jesus Cristo, somos agora filhos de Deus. Glória. Mateus 21, versículo 33 diz ainda, eu vou costurar todas essas ideias, atenção. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, Mateus 21, 33. Plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Versículo 33. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Os seus não o receberam. Israel não recebeu a Jesus Cristo. E então, eles espancaram os profetas, eles não pagaram os frutos ao Senhor, mataram e apedrejaram, e o reino lhes foi tirado, e foi dado a um outro povo. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Jesus
entregou o reino para nós, para mim e para você. E agora é nossa responsabilidade. Nós, os que o recebemos, somos sua eclésia, somos o reino dele. Nós somos os detentores que devem promulgar as ideias do Rei, de Jesus Cristo. Esses que fazem esse trabalho têm que meter o pé na porta do inferno, assaltar o inferno, entrar em lugares onde estão coisas que foram roubadas e tomá-las de volta da mão do ladrão e restituir, restaurar, restabelecer. Esse é o nosso intento. Se você está na igreja, muito que bem. Se você não está na igreja, muito que mal. Oh, glória. Abra sua Bíblia em Números 35, por gentileza. E eu quero te dar uma ideia de como é sério você estar na igreja. Quando você recebe a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo te batiza, te mergulha no corpo de Cristo, na igreja. O Espírito Santo te toma e te mete na igreja. Quando você se converte, o Espírito Santo vem e te batiza no corpo de Cristo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo vem, te toma e te põe como um dos congressistas da eclésia de Jesus Cristo. Você agora passa a ser um embaixador do céu, portador das boas novas de vida de Jesus. O Espírito Santo te toma e te põe, te mergulha no corpo de Cristo, na igreja. Ali é lugar de segurança. A igreja é lugar de segurança. A arca de Noé é um tipo da igreja. Um lugar de segurança, aonde se concentram povos, línguas, raças e nações, tudo representado naquele monte de bichos, todos lá dentro. Veio um casal de tudo quanto é canto, né? Tinham vários idiomas, relincho, uivo, né? Todo tipo de chiado, estava tudo lá dentro da arca, representando um monte de gente, de todos os povos. A arca era um lugar de segurança. Quem estava na arca e passou um ano dentro da arca, e dentro da arca, não sei se você consegue imaginar todos aqueles animais juntos dentro da arca, um ano. Alô? Não devia ser assim um lugar 5 estrelas. Mas era o único lugar de segurança, de salvação em toda a terra. Quem estava na arca, a palavra de Deus diz que choveu e a arca foi elevada da terra. A arca foi elevada da terra, elevada da terra. Havia segurança na arca, ela é um tipo da igreja. E hoje há segurança na igreja. Assim como na arca, os outros que estavam fora pereceram. Agora, aquilo ali aponta para hoje. Quem está na igreja, o Espírito Santo te tomou e te mergulhou, te batizou na igreja, te colocou no corpo de Cristo. Lá tem segurança e salvação. Em qualquer outro lugar não tem. Talvez você esteja cheio da igreja, porque acha que você é o gatão da igreja e tem ali um cara relinchando do teu lado e o outro do outro lado uivando, e você merecia melhor. Aguenta firme, porque na verdade Jesus nos tomou todos de muitas culturas e maneiras diferentes de viver e quer todo mundo como ovelha. Amém? Então você entra pela porta da arca como um bisão, como uma cobra, como um porco e vira ovelha. Então lá em Números, capítulo 35, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, estão comigo aí? Escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador,
para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedra na mão que possa causar a morte e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar a morte e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará ao homicida, ao encontrá-lo o matará. Ou, se alguém empurrar a outrem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa, de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu, homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas, se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo, e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, a que se acolherá. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo sagrado. Mas se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, aonde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito, pelas vossas gerações, em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém será morto, conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida, que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se tiver acolhido à sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Que bagunça, não? Que rolo. Mas é a lei. E vamos entendê-la. Lá no Velho Testamento, você poderia ser acusado de ter matado alguém e ser réu de morte. Era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Quem é homicida tem que pagar com a vida. Deus é longânimo e misericordioso, sempre foi. Alguns dizem que o Deus do Velho Testamento era um Deus bravo, e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Eu gosto do Deus do Novo Testamento, que é bonzinho. O do Velho Testamento é muito bravo, né? Ele era mau. Deus sempre foi longânimo e misericordioso. E ele queria justiça. E aquele que era acusado de homicídio deveria ser morto. Mas tinha uma cidade específica, separada como cidade refúgio, para que o homicida corresse para essa cidade e não se deixasse matar pelo vingador do sangue. O vingador do sangue normalmente era um parente muito próximo daquele que tinha morrido. Então, se uma pessoa mata a tua irmã, você se torna vingador do sangue da tua irmã.
E você pode ir e matar aquele que matou a tua irmã. E você não vai se tornar homicida por isso. Quem se tornou homicida foi quem matou a tua irmã. Então alguém vai e mata outro. Você é o vingador do sangue dessa pessoa que morreu. E você pode matar aquele que é assassino, o homicida, sem se tornar também um homicida. Mas Deus diz para esse cara, esse homicida, o primeiro, corre lá para a cidade de refúgio. E vai lá para dentro e fica morando lá. E aí você não vai ser morto pelo vingador do sangue dentro dos muros daquela cidade. Ele não pode entrar lá para te matar. Você tem que ficar lá. E lá você vai ser julgado. E vão se apresentar testemunhas. E se você não teve a intenção de matar, homicídio culposo, não homicídio doloso. Homicídio culposo. Acabou matando, mas não era essa a tua intenção. Você estava lá brincando de estilingue, deu uma estilingada e de repente o cara, e você não tinha visto, ele, bum, cai duro. Está escrito isso aí. Morreu, corra para a cidade de refúgio. Lá você vai ter guarida, você vai estar seguro, nenhum vingador do sangue pode entrar lá na cidade para te matar dentro da cidade. Se você sair das portas da cidade e cruzar com o vingador do sangue, ele te reconhecer e te matar, morreu. Acabou o problema. Acabou a história. Mas se você ficar dentro da cidade de refúgio, você pode ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda. Por que será que Deus estabeleceu desse jeito? O cara tinha que ficar lá na cidade de refúgio para não ser morto até a morte do sumo sacerdote. E ali ele tinha a chance de ser julgado e podia ser absolvido. Abra em Josué capítulo 20, versículo 1. Josué 20. Falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento. E elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então eles o acolherão ali, e lhe darão lugar para que habite com eles. Amém? Agora abra em Deuteronômio 19, por gentileza. Nós estamos acabando de embasar a palavra de Deus. Fique firme aí. Eu sei que para alguns é um suplício ler a palavra de Deus, mas afinal você veio na igreja, amém? Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra Ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá, para a possuíres 3 cidades, preparar-lhe-ás caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois, é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem dantes não odiava, como por exemplo aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha a morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Quer dizer, Deus está interessado em que aquele que é vingador do sangue não alcance alguém que matou involuntariamente.
Pergunta para o teu vizinho: você já matou involuntariamente? Pergunta para ele. Acho que todo mundo deve ter dito não. Então eu vou pedir para ele perguntar outra vez, você diga já. Matei. Matei com palavras, matei com atitudes, matei com descaso, matei com omissão, matei de um monte de jeito. Matei de uma montoeira de formas, eu já matei. Sem querer, matei. E continuo matando. E de vez em quando eu mato um. E eu até declaro, tinha que matar. E com a nossa boca e com as nossas atitudes, talvez a gente não pegue uma faca e crave no peito de alguém, mas nós conseguimos matar pessoas de ódio, matar de angústia, matar de isolação, matar de tristeza, matar de um monte de vezes, de muitas maneiras. Mas Deus ama aquele que faz isso sem intenção. Ele ama todos, mas aqueles que fazem essas coisas e que mais tarde vão se arrepender do que fizeram, tirariam de volta as suas palavras. Se eles soubessem o mal que estavam gerando, jamais teriam gerado, não falariam tais coisas, não matariam com a boca, com os atos, com, enfim, o seu proceder. Deus ama essas pessoas. Mas no fim, o que as nossas leis até hoje nos propõem é olho por olho e dente por dente. É isso que as leis propõem. E aí, Deus, por misericórdia, lá atrás, pega esses que têm que ser julgados pelos seus atos e esconde num lugar de refúgio, de segurança, guardado por muros e por anciãos que estão às portas, para que nenhum mal lhe suceda, até que morra o sumo sacerdote. Você tem alguma ideia do que isso tem a ver conosco? Tudo a ver conosco. Pois nós andávamos errantes aí pelo mundo, e estávamos matando com a nossa boca e com os nossos atos, e Jesus nos tomou, viu o nosso coração, percebeu o arrependimento, mudança de direção, mudança de mente, metanoia, mudança de maneira de pensar, viu o nosso arrependimento sobre certas circunstâncias e disse: leva para a igreja, vá para a igreja, eu te mergulho lá na igreja. Na igreja é lugar de segurança. Lá na igreja as portas do inferno não prevalecerão contra você. E lá na igreja o vingador do sangue, Satanás, o nosso acusador, que vem para nos roubar, matar e destruir, lá na igreja ele não prevalecerá contra você. Vá lá para dentro da igreja, fique debaixo de cobertura, lá em lugar de segurança. Enquanto você está debaixo desse lugar, o sumo sacerdote foi morto, e agora ele pagou o preço. E mesmo para você que foi homicida, agora a tua pena, teu escrito de dívida foi rasgado na cruz, pregado na cruz. O nosso sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, pagou o preço no nosso lugar. Igreja é uma cidade de refúgio. E alguns dizem: não, eu fico em casa, assisto R.R. Soares, ele tem uma palavra equilibrada, né, doce, não fala mal de ninguém, né? Ele é bacana, não fala mal de ninguém. Eu fico em casa e está tudo bem comigo lá e acabou. Você faz parte de alguma igreja? Não, eu oro no banheiro. Você faz parte de algum lugar, alguma cobertura ministerial sobre a tua vida? Não, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, é? Pois é. Muita gente se aventura a viver uma vida celebrando Jesus Cristo como seu Deus, o seu Senhor, e não se digna a estar debaixo de autoridade.
Continuando a leitura lá de Deuteronômio, ainda diz assim: mas se alguém odiando a seu próximo e lhe armando cilada, se levantar contra ele e o ferir, de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não terá piedade dele, antes tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Agora, abra em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, estou terminando. Diz ali, 1 Coríntios 5: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Não a mãe, mas a madrasta, mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, que o tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lá atrás, na cidade de Refúgio, se alguém fosse condenado por testemunhas, os anciãos o tomavam e entregavam na mão do vingador do sangue. E aí ele morreria. O que Deus espera de nós aqui na igreja é que a gente zele e te dê cobertura, e você esteja debaixo de um escudo protetor, de um campo de energia protetor, o sangue de Jesus, e o maligno não te toque. Se você está debaixo dessa segurança, o maligno não te toca. Se você vem para debaixo dessa segurança e age como os gentios, com toda sorte de fornicação, com toda sorte de impureza, com, enfim, toda sorte de pecado, de vida pecaminosa, cabe aos anciãos que estão na porta da igreja te pegar, te jogar no meio da rua, te dizer: você não tem parte conosco, vá para o diabo que te carregue. Muita gente anda nessa condição de que, se bobear, o diabo me carrega, e nem sabe. E a igreja hoje é o único lugar onde você tem segurança. Se você se submeter à cobertura da igreja, debaixo da cobertura da igreja, você tem anciãos à porta que não deixam que o diabo entre aqui. E não é só aqui dentro deste ambiente da igreja, é em qualquer lugar que você pisar a planta do teu pé, enquanto você está trabalhando, enquanto você está na tua cozinha, em todo lugar que você estiver, debaixo de cobertura da igreja, o diabo não vai poder te tocar para tomar a tua vida, sem mais nem menos. Obviamente, as pessoas dentro da igreja morrem, porque chegou o dia delas, mas dentro da igreja nós temos a segurança de não sermos atacados por Satanás, para a nossa destruição, para roubo, para toda sorte de maquinação do mal, de uma maneira assim, sem segurança nenhuma, de peito aberto, por nossa própria conta e risco. E quem se diz cristão e não se sujeita debaixo de uma igreja, as portas do inferno prevalecerão contra este. Esses são os piores, porque se dizendo cristãos, não são, e aí andam desprotegidos, e esses são alvo fácil do diabo, e as portas do inferno prevalecem contra essas pessoas. Mas se você está arraigado, se você está debaixo de autoridade, se você se submete a uma cobertura, se você presta contas da tua vida, porque muita gente não presta contas da sua própria vida.
não quer isso. Quer entrar na igreja, receber o milagre e ir embora para casa. E chega, para mim está bom. Eu venho aqui, recebo o meu milagre. Jesus me abençoa. Eu tenho um pacote espiritual, eu recebo ele e vou embora. E tchau, valeu, muito obrigado, até domingo. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24. Admoestemo-nos uns aos outros em amor, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então o meu convite é para você viver em segurança, para você viver livre de assolações, de assédios do maligno, de roubo, morte e destruição na tua vida. Quem está debaixo de cobertura de uma igreja, conta com... E na verdade, amados, você pode vir na igreja todo santo domingo e não contar com isso. Depende da tua postura diante da igreja, seu envolvimento com Jesus, seu serviço para Ele, sua sujeição às autoridades. Se você vem aqui e diz, querido, você é o meu pastor, e eu te disser, amém, até amanhã, e você não vem amanhã porque você não quer, então eu não sou o teu pastor. E eu não estou dizendo que eu vou mandar você faltar no teu trabalho, não é isso. Mas eu estou dizendo que Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade. E muitos de nós querem os lucros, os louros da igreja, o bônus, o ônus, né? O serviço, a sujeição, para que se tenha proteção, isso você não quer. E Deus não está brincando. E Ele disse para Paulo, ó, lá em Corinto tem uma chacrinha estabelecida, os caras são carnais, há uma fornicação estabelecida, e tem um cara lá frequentando a igreja, vai todo domingo, viu? E ele está se deitando com a madrasta. E Paulo, que está longe, diz, olha, eu não estou aí presente, mas em espírito eu estou. Em espírito. E diz, esse tal tem que ser expulso da congregação e tem que ser entregue a Satanás. Pastor, o senhor já entregou alguém para Satanás? Já. Alô? Estou aqui, ó. Faz tempo, pastor? Não, faz uns dias. Agora há pouco. É daqui da congregação? Não. Não. Por favor, pare de ficar imaginando aí. E Satanás pegou? Pegou. Pegou. Ele pega rápido, viu? Quando a gente entrega, ele não titubeia. Ele fala, antes que ele se arrependa, peguei, é meu. Pegou feio. Mas pastor, como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa? Mas era ovelha? Não, não era daqui. E o senhor entregou para Satanás? Entreguei. E ele pegou? Bateu legal. Morreu? Não, está vivo. Mas pastor, será que um dia o senhor vai me entregar para Satanás também? Depende. Apronta muito para você ver. Me cutuca. Mas pastor, o senhor tem um jeito de brincar e de extroversão, e é um adorador de Deus. Deus é bonzinho. Deus é bonzinho. Mas brinca com Ele. Aliás, a palavra de Deus diz, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas pastor, o senhor está acostumado então a entregar pessoas para Satanás? Não. É a primeira vez que eu fiz, não quero fazer outra vez. Só fiz uma. Expulsei da igreja há um tempo atrás alguém. Não entreguei para Satanás, mas eu expulsei. Aqui você não fica mais, pode ir embora, some.
foi para outra igreja. O problema é você achar que está numa igreja e não está. O problema é você achar que porque é um frequentador assíduo, está na igreja e você não está. Ou está dessa maneira como esse menino aqui, que precisa de correção. E o vingador do sangue ainda tem acesso à tua vida. Mas o que mais nos custa é nós nos apercebermos da nossa situação de homicidas. E que há um vingador do sangue que está ao nosso derredor, que ruge como se fosse leão, pronto para nos devorar. E se nós dermos uma brechinha, ele nos devora. E se nós estivermos longe de proteção, ele nos assola e nos ataca e quer nos destruir. Bom, então nós temos que estar numa cidade de refúgio, numa igreja, numa eclésia, debaixo de autoridade. Amém? Será que eu não deveria pregar isso para quem não veio, em vez de eu pregar para quem veio? Não. Sabe, o diabo não fica aí matando incrédulos todo dia. Ele mata. Mata muita gente. Mas o alvo dele não é ímpios e incrédulos e gente iníqua. O que ele quer matar é um filho da luz, desapercebido e longe do Pai, longe da comunhão e da proteção dos irmãos, longe da cobertura da igreja e da proteção de uma autoridade. Esse ele quer matar. Porque depois, se essa pessoa se restabelece, se restaura, ele pode ser um arraso no inferno. E pode tirar almas do inferno. Então, esse daqui está de bobeira, mata. Persegue, assola, rouba ele. Que é para ele não se levantar de novo. O diabo tem muito mais prazer em matar um que se diz cristão e está assim meio de bobeira, meio dando sopa para o diabo. Esse ele tem ganas de perseguir e matar. Se nós, na igreja, vemos que situações acometem aqueles que pisam fora da linha e quebram a lei, para nós, isso é 10 vezes pior. Comigo é assim. Se esse lugar é proibido estacionar, vem 50 caras e estacionam ali, ninguém multa. Se eu estacionar o carro lá e deixar lá 5 minutos, eu volto e tenho um bilhete no meu vidro. É assim. Experimenta para você ver. Experimenta você dizer, eu sou perfeito. Eu ando porque Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. E isso parece ser assim uma coisa de alguém altivo, né? Um cara soberbo, maluco, orgulhoso da vida, que pode dizer um trem desse. Não, Deus diz, anda comigo. E se você estiver andando ao meu lado, você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando perfeito. Ser santo como eu sou santo. E a gente tem esse ímpeto. Quando alguém faz uma barbaridade, e ele é de uma outra religião, ele não sai no jornal, e muito menos no Jornal Nacional. Mas experimenta ser um evangélico, não sei o que lá. Aí é primeira página, e sai no Jornal Nacional. Evangélico estupra menina na creche, blá, blá, blá. Por quê? Porque deu bobeira. Ele saiu da proteção e pecou, e o telhado dele ficou de vidro. Veio uma chuva de canivete e acabou com ele. Por quê? Longe da proteção da igreja, afastado da comunhão dos irmãos,
em desobediência e sendo o juiz sobre a sua própria cabeça, não tendo autoridade a ser respeitada, nem disposição no coração para servir em nada. Vem na igreja e pronto, está resolvido. Já paguei o mico de ir na igreja essa semana, acabou, chega. Isso não é ser eclésia de Jesus Cristo, aqueles que são embaixadores, os seus congressistas, gente de assembleia que está ao redor do rei e que promulga suas ideias todo o tempo e estabelece o reino. Isso é igreja. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Enquanto você está atuante assim, glória a Deus. Mas se você acha que tua assiduidade te garante, eu tenho sérias preocupações. Oro para que o Espírito Santo de Deus te dê as convicções que você precisa de como se colocar no seu perfeito lugar de encaixe no corpo de Cristo e ser útil no reino. Porque se você não é útil no reino, se você como uma árvore não dá nenhum fruto, a palavra de Deus diz, o machado está posto à raiz, e se a árvore não dá fruto, tem que ser cortada, porque está ocupando espaço na terra de bobeira. Tira ela, para que se plante outra. Aí vem o viticultor e diz, Senhor, não corta essa árvore, deixa ela mais um ano, porque ela vai dar fruto, eu vou adubar, eu vou investir nela. E o Senhor dá ouvidos a esse viticultor, pastor, alguém que se preocupe e interceda, e aí cuide daquela árvore para que ela frutifique, investe, fala, instiga, ministra, unge, desafia, proclama, conclama para vir, chama, convida, inventa seminários e tenta treinamentos e busca de todas as maneiras envolver e chama para o trabalho e honra a pessoa e a estabelece e busca ver se ela se aplica melhor ali naquela parte do que nessa parte, se ela frutifica ali, se ela é útil, se ela não é útil, qual é o dom dela e aonde que ela pode ser melhor aperfeiçoada e melhor aproveitada e ser útil no reino. E algumas vezes a gente faz, e Deus vem um ano e diz, olha, não deu fruto nenhum, hein? E você diz, calma pai, calma. E ele vem no outro ano e diz, olha, está aí, ó, só tem folha. E ele fala assim, eu te amar, e você, não, Senhor, e segura a onda. E no terceiro ano ele vem e você, da mesma maneira, intercede. E a pessoa acha que está na igreja, mas não está. E às vezes vem o assolador, o vingador do sangue, e põe ela de cama. E ela liga para o pastor, pastor, socorro, me aconteceu isso e aquilo e o outro, eu fiz e tal. Ah, é? Puxa vida, hein? Olha, me desculpa porque eu não estava indo, sabe? É que a minha vida teve esse problema e aquele outro e eu acabei não indo. Eu tive que ir para e depois eu fui para e depois eu fui para e aí comprei um carro, casei e tive que cuidar do navio e não sei o que lá. Não fui, pastor, mas agora olha o que me aconteceu. Pum! E aí você, Senhor bendito, tem misericórdia. E chamamos outra vez a responsabilidade por uma vida. Mas cada um de nós vai responder por si. E se você acha que está aqui dentro, de corpo presente, mas com a mente voando por aí, e não ajuda em nada, só atrapalha, uou. Te convido a ajudar. Ajuda, irmão. Ajuda. Isso daqui não é meu trabalho. Você não tem que me ajudar. Nós estamos aqui para servir a Deus e ajudar o Senhor. Enquanto a gente está com a mão no arado e ajudando a galera, Deus disse assim para mim, roubaram os nossos microfones, Deus disse assim para mim, deixa roubar, eu te dou outro.
porque eu queria proibir, trancar, pôr grade, falar, não entra mais ninguém aqui, por que esse negócio é um entra e sai? Você não sabe como é que é esse prédio aqui o dia todo. É um entra e sai que ninguém se entende, uma gritaria. Agora botaram um parquinho de diversão embaixo da minha janela, aleluia! Um parquinho de diversão debaixo da minha janela, glória a Deus! E eu, Senhor, e agora? E roubaram. Ele falou, esquece, deixa para lá, bota novo, te dou novo, deixa eles estarem na minha casa. Eu falei, amém, deixa entrar, abre tudo, a porta fica aberta ali, ó. Pulou, entra aqui, leva embora. Alô, você que está aqui com mais intenções, pulou aqui, entra e leva embora, viu? Aí Deus me dá novo, para nós, não para mim, para nós, tudo novo, Ele que paga, é tudo dele. E se Ele me diz assim, não priva os meus filhinhos de vir na minha casa, mesmo que eles roubem, porque eu te dou novo. Eu falei, tá bom, está aberto, deixa vir. E depois, alguns vêm arrependidos. Pastor, eu levei a mortadela inteira, 7 quilos de mortadela. Pegou, pôs debaixo do braço e levou embora para casa. E alguns dizem, tem que pôr câmera, porque tinha que filmar e botar no Fantástico, o cara levando a mortadela embora, tem que pôr câmera. Eu falo, não vai pôr câmera nenhuma. O cara quer levar a mortadela, eu dou para ele a mortadela e o peru. É isso que a palavra de Deus diz. Quer levar a mortadela? Leva a mortadela e o peru, leva, é teu, pronto. Não reclamo. Deus nos dá a mortadela, peru e picanha. Nós aqui, Comunhão Cristã, estamos nadando de braçada. Se você está numa pitanga lascada, eu te aconselho a pôr as barbas de molho. Presta atenção se você é igreja. Nós aqui estamos nadando de braçada. Estamos ajudando todo mundo. Estamos tendo recurso. Estamos podendo aqui, viu? Nós estamos podendo. Eu fico feliz de poder proclamar isso. Estamos podendo. Deus tem nos honrado tremendamente. Eu fico assim, estarrecido, fico com vergonha da bênção. É tanta bênção que fico com vergonha. Então, meu amado, se a tua vida não está nesse pique, e você não pode dizer isso, por favor, venha para a igreja, junte-se à igreja, à eclésia, torne-se igreja, se inclua, se mescle, seja enxertado, como diz Romanos 11, enxertado na videira. Você tem que ser enxertado, como um ramo que agora faz parte dela. Não tem como ficar de longe, não tem como ficar assistindo. Aqueles que ficam assistindo, às vezes, dormem na cadeira, e quando acordam dizem, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E tem os outros que fazem acontecer, igreja, e estão despertos o tempo todo, fazendo acontecer. Não seja dos que levanta de repente e fala, foi na semana passada, é? Puxa, e onde é que eu estava mesmo? Não sei nem onde é que eu estava. Eu sou o primeiro que não acho que você tenha que vir todo dia na igreja. Não acho. Mas você tem que ser igreja todo dia. Não precisa estar em toda reunião, não é para estar em toda reunião, não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Mas você tem que ser igreja todo dia. Olha, eu tenho uma felicidade de ver alguns rostos aqui, que estão aqui todo dia. Todo dia, eu olho e falo, olha, o que você está fazendo? Não, eu vim dar aula de corte e costura para as mulheres. Amém. E você? Não, hoje eu estou cuidando das crianças na aula de tal. Amém. E você? Não, hoje eu vim para fazer um negócio na cozinha que tal, para não sei que dia. Oxa, amém. Glória a Deus. E você? Não, eu vim aqui porque eu soube que está tendo hoje um curso de tal e tal que começa, eu vou participar. Amém. Todo dia tem um monte de gente aqui incluída em um monte de coisa, mas um monte de coisa. E tem alguns que dizem, olha, está ruim, olha, isso aconteceu, aquilo aconteceu, o outro aconteceu. É mesmo, é? Onde você anda? Estou por aí. É? Vem para cá, tem bastante serviço, né? Dê um pouco do dízimo do teu tempo, da tua vida para Deus. Inclua-se como igreja. Ali as portas do inferno não prevalecem.
Vamos servir juntos. Aleluia. Pô, mas você não tinha que falar isso para os caras que não vieram? Por que fica falando para mim que estou aqui? Estou te esperando aqui amanhã. Pastor, mas eu tenho meu trabalho. Amém. Liga para mim e fala, olha, meu trabalho está à sua disposição, pastor. Eu faço isso, isso e isso. Quero te abençoar assim, assim, assim. Colocar à minha disposição tal e tal e tal coisa. Amém. Glória a Deus. Você vai ser abençoado com isso. Tem gente que é mesquinho. Vende toneladas de papel higiênico. É incapaz de ligar aqui e falar, pastor, eu queria fornecer papel higiênico para a igreja. É mesquinho, não se inclui no reino. Se você oferecesse um pouco de papel higiênico para a igreja, porque você vende toneladas de papel higiênico, aquilo é nada para você, em vez de vender toneladas, você ia vender milhões de toneladas. Mas fica naquela mesquinhez de pouquinho, de não fazer porque não tem, eu não dou porque eu não tenho, e eu não tenho porque eu não dou, e eu não dou porque eu não tenho, eu não faço nada, e a minha vida é aquele vida de paraplégico. E eu te desafio a você começar. Põe a mão no arado, faça, se disponha, em nome de Jesus, se disponha. Você está inserido na igreja, vai ser tremendo livramento para você de roubo, morte e destruição. Está longe do corpo de Cristo, não atua em nada. Está passeando por aí, o diabo vem e chove canivete. Pai querido, eu oro em nome de Jesus Cristo por cada coração, e que nós sejamos aqui unidos, fortes, que, como eu tenho declarado, que estamos nadando de braçada, eu proclamo, eu profetizo que cada um aqui haverá de nadar de braçada, ou seja, terá vida abundante, vida do Senhor, vida para si, vida para uma igreja inteira, vida que Ele agora semeia, e porque semeia a vida, colhe mais vida ainda. Seja assim, Senhor, em todas as áreas do viver, na economia, na saúde, nos relacionamentos, na educação, nas artes, nos esportes, em tudo que os teus servos possam servir, em tudo que eles possam ter de dom, em tudo que eles possam colocar à disposição do reino. Vem com a tua mão forte e abençoa-os, e constrange, e incentiva, Senhor, e instrui, Senhor, em como fazer. Dá boa medida, Senhor, nos corações dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser achados nesses últimos dias, operosos, gente de coração, gente de sangue quente, gente incluída, gente participante. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que isso que o Senhor fala a respeito da tua eclésia, a tua igreja, nós, os que te amamos, os que temos aliança contigo, que isso alcance cada alma aqui dentro, Senhor, cada lar, cada vida, cada família, cada casa. Vem, Senhor, e estabelece eclésia no viver, no dia a dia, no cotidiano, nas ações, nas atitudes. Senhor, que os teus filhos andem pelos lares, pelas ruas, pelos trabalhos, pelos empregos, pelas escolas, e todos possam declarar que querem o Deus a quem eles servem, que eles sejam assim, Senhor, uma proclamação da tua luz, da tua vida, da tua paz, da vida abundante que o Senhor tem, que eles possam ser porta-vozes do reino, embaixadores, gente de poder, gente diplomata, gente revestida de autoridade. Em nome de Jesus Cristo eu os proclamo como eclésia, igreja, assembleia de embaixadores, congressistas, que vão com autoridade aonde forem, e o Senhor é com eles, e nada, nenhum mal vai se suceder na vida deles, em nome de Jesus. Eu os convoco a se alistarem, a estarem participantes, a darem do seu melhor, não para coisas supérfluas, mas darem do seu melhor para ti, e colherem celeiros cheios, colherem abundância de todos os gêneros, colherem as janelas dos céus abertas sobre as suas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre cada um, e eles sejam constrangidos pelo Espírito, por amor e por segurança, a estarem incluídos dentro de uma igreja operosa,
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.